Então estamos no vídeo 165 da Comissão Cidadã de Inquérito, a comissão permanente da cidadania do povo brasileiro, né, que está por conta de investigar e fiscalizar a coisa pública. E eu quero dar uma notícia boa para vocês. O nosso relatório da Comissão Cidadã de Inquérito já recebeu 1.300 curtidas no vídeo em que apresentamos o relatório. Isso significa que o relatório está considerado aprovado pela nossa comissão. Porque quando você curte, você coloca lá a sua digital, né, a sua assinatura. O seu perfil é o seu, né, é a sua conta onde você aparece e documenta a sua participação na nossa comissão. Então, o nosso relatório já está liberado para compartilhar com quem você quiser, tá certo? Aliás, eu criei um grupo das pessoas que já receberam o relatório e vão poder receber atualizações do nosso relatório no nosso WhatsApp, tá certo? É um grupo do WhatsApp daqueles que estão acompanhando dentro do relatório. Eu já tenho o relatório, João, eu recebi, né, ajudei aí com a contribuição do Pix e agora faço parte desse grupo de elite da Comissão Cidadã de Inquérito, né, que recebe atualizações do relatório, né, instantaneamente assim que nós tiver alguma coisa nova para vocês. E você que ainda não adquiriu o nosso relatório, né, já sabe como é que faz, né? Tem a nossa chave Pix aí, jpnoticias@gmail.com. Você faz um Pix de R$20 a título de contribuição, tá certo, gente? Só para me saber que você tem interesse mesmo em ter esse relatório. E aí você manda o recibo desse Pix para o meu WhatsApp, que é 32999618000. Você vai receber no seu WhatsApp o relatório em arquivo PDF. Aí você imprime ou abre no computador e você vai ler, vai estudar e vai acompanhar. E vai ser mais uma pessoa que vai agregar com a gente esse estudo e esse debate maravilhoso que nós estamos fazendo para construir essa pacificação tão necessária para o Brasil atualmente, tá certo? E hoje eu vou falar ainda, né, sobre os desdobramentos do que está vindo por aí para o 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro versão 2, né? Nós tivemos o 8 de janeiro de 2023, agora teremos o 8 de janeiro de 2024. E essa comissão nasceu em função do 8 de janeiro, né? Então, nada mais importante do que nós estarmos aqui presentes nesse momento. Hoje é dia 5, né? Daqui 3 dias vamos chegar nessa data fatídica, né? Nessa data macabra do 8 de janeiro. E aí, eu fiz uns recortes aqui bem interessantes para mostrar para vocês, entendeu? Que, olha, o Brasil vive isso há muito tempo, né? Não é de hoje não. E olha, quem está aqui na Comissão Cidadã de Inquérito, que está acompanhando e sabe o que nós estamos falando, né, já tem um diagnóstico assim, bem claro do que é o Brasil, tá certo? Então, e aí, quando nós demos o título de O Mesário Pianista para o nosso relatório, é porque a essência do debate hoje se dá em torno desse incremento, né, dos mesários que avançam por cima das abstenções, né, para inflar o candidato do seu esquema. E aí, esse esquema eleva esse candidato para o segundo turno, e no segundo turno ele coloca esse candidato na frente do adversário, e aí pronto. A estimativa que nós temos é que a nossa abstenção no Brasil nas eleições gerais para presidente, né, pode chegar perto de 40%, 42%, 45%. Então, quando eles divulgam, a abstenção foi 20 e poucos por cento, na verdade pode ter sido o dobro. Só que o mesário se apropria dessas pessoas que não foram votar e vota no lugar deles. Não é que ele tirou o voto do Bolsonaro e transferiu, não. Ele vota no lugar daquele que morreu, daquele que não foi, daquele que viajou, entendeu? Inclusive, no grupo nosso que nós estamos comentando aí com o pessoal mais próximos, a gente mostra direitinho como é que acontece, né? A hora que depois que o mesário faz o incremento do voto, como que ele apaga as impressões digitais dele do processo. Mas agora eu quero chamar a atenção para vocês dessa coisa
do 8 de janeiro, tá certo? Essa coisa do bolsonarismo. Porque, gente, não existe bolsonarismo no Brasil, tá certo? O bolsonarismo é o reflexo da esquerda no espelho. Como assim, João? Explica isso aí. A esquerda no Brasil, ao longo desses anos todos, essas 3 décadas que vem por aí, né, alimentou uma estrutura de poder aí de forma, como diz assim, artificial, entendeu? Então, tudo que a esquerda fez ao longo desses anos foi de forma artificial. E aí, por exemplo, quando você vê esse escândalo que está acontecendo aí, o negócio da Choquei, da Mind 8, né? Essa coisa toda, essa articulação, essa teia, né, de grupos na internet que são influenciadores e que recebem muito para fazer, né, essa guerrinha de nervo, entendeu? Na internet, lacrando o pessoal da direita, essa coisa toda, é uma forma de artificializar o debate, entendeu? Porque não é a sociedade que está debatendo, entendeu? Quer dizer, é um grupo que está sendo alimentado para poder colocar isso na rede. Tem tantos milhões de votos, quer dizer, de visualizações, o cara está faturando. Não. Aquilo é impulsionamento, entendeu? Na verdade, o governo está pagando esse grupo e esse grupo está pagando essa turma e essa turma está recebendo para impulsionar esses vídeos. E aí isso vai esparramando, entendeu? Então, na verdade, não é uma coisa natural. Por exemplo, eu estou aqui fazendo um vídeo com vocês. Você vai lá ver, quantas visualizações tem um vídeo do João? 4 mil, 3 mil. Mas vai ver quantas curtidas? Mais de 1.000. Quantos comentários? Mais de 100. Quantos compartilhamentos? Mais de 500. Então, é um engajamento natural. Isso é orgânico, entendeu? Aqui ninguém paga para impulsionar o vídeo. Então, a gente está apostando na nossa argumentação, na nossa palavra. E esse esquema aí da Mind, aí, que envolve a Preta Gil, que é sócia dessa mulher aí, sei lá se é Jéssica, como é que ela chama, entendeu? Isso é antigo. Se vocês forem ver lá no começo do meu vídeo, da nossa participação aqui nesse projeto, tem lá eu falando da milícia digital do governo, entendeu? E quando eles começaram a fazer aquelas reuniões que o Lula recebia, né, esse pessoal lá no Planalto, com cafezinho, lanchinho, a turma ia lá passar bem. Então, isso a gente aqui, a CCI, nós já temos conhecimento disso. Então, isso para a gente não é novidade. Assim como não é novidade, por exemplo, né, que as estatísticas, quando esses institutos de pesquisas começam a colocar essas coisas, né? Intenção de voto, Bolsonaro, Lula, papapá. Então, eles vão inflando o candidato. Porque o povo quer. Não. Eles vão inflando o candidato. Por exemplo, Bolsonaro tem tantos por cento. O Lula tem tantos por cento. Na verdade, essa realidade não se processa. Mas aí, o que acontece? Vamos inflar ele. Por quê? Porque na hora da votação, nós vamos entrar em cima da abstenção. Nós temos que justificar isso aí no futuro, entendeu? Aí você lembra que teve aquele problema que teve deputados, senadores que queriam fazer a CPI dos institutos de pesquisas, porque os institutos de pesquisas erraram feio. Por quê? Porque eles acharam que dava para ganhar no primeiro turno. Então eles inflaram, eles criaram essa artificialidade. Que o Lula tem tantos por cento, que fulano de tal tem tantos por cento. Entendeu? Por quê? Porque apostam no esquema do mesário pianista para poder chegar naquele valor. E aí os institutos estão todos furados, né? Por exemplo, o Ibope muda de nome, e aí eles vão perdendo credibilidade, e vai acontecendo tudo isso. Então, é um esquema de superficialidade. E essa mídia digital aí, essa milícia digital, é isso. Então, na verdade, o bolsonarismo é o reflexo da esquerda no espelho. Então, eles olham para o reflexo no espelho
e fala, você é um bolsonarista, você é isso, você é fake news, você tem a cultura do ódio, entendeu? Então eles falam isso por reflexo deles. E eles falam dentro da bolha deles, entendeu? Aí a turma que é mais, né, que é mais esclarecida, aquela coisa toda, fica do lado de cá, fica tentando entender isso. Mas a coisa acontece na questão do mesário pianista. No último vídeo eu falei, né, que o mesário pianista ele atua para presidente, ele atua no Senado, porque ele só pega nas eleições majoritárias, mas na eleição proporcional, né, esse esquema ele não faz sucesso. E aí a Câmara dos Deputados fica mais independente com relação a isso. É mais difícil você impulsionar, turbinar, né, deputados. Então vamos supor, são 500 e tantos deputados, né, no Brasil inteiro. São Paulo tem tantos, Rio tem tantos, Minas Gerais tem tantos. Então, o que o mesário vai fazer? Ele pode pegar um e falar, vou turbinar esse aqui. Entendeu? Ele vai ganhar tantos votos, de repente ele leva mais um, porque ele sobe a legenda da coligação, mas no máximo é isso. O resto, não, é aquilo que o povo realmente queria votar. E aí acontece isso, dessa independência da Câmara dos Deputados e a dependência do Senado com esse esquema. E aí o Pachequim, tá aí tudo aí, né? Como eles falam, né? Eles chamam o Pachequim de pano de chão, né? O capacho do STF. Por quê? Porque foi inventado pelo esquema do mesário pianista, entendeu? E aí, o que acontece? O 8 de janeiro aconteceu para esconder esse esquema do mesário pianista. E aí nós estamos o tempo todo, né? Olha, isso aí foi coisa do governo, isso aí, os caras botaram os ônibus tudo à disposição, foram lá nos QG, passaram a lista, pegaram o nome de quem queria ir, levou todo mundo para lá, o povo foi de gaiato, caiu na armadilha. Então, quem quebrou foi o pessoal do governo, quem patrocinou foi o pessoal do governo, entendeu? E aí não tem outra explicação para isso, entendeu? Não tem que ficar justificando. Eu sou contra quem invadiu lá dentro, mas que seja individualizado as penas. Não, o cara que foi lá quebrou e saiu porque foi pago pelo governo. Porque se não for, me prove que é ao contrário. Por isso que eles prenderam o pessoal lá no QG, entendeu? E os inquéritos são sigilosos, por quê? Porque não tem como justificar esses inquéritos. Mas, enfim, vamos agora abordar dentro do aspecto político. Por que a influência do mesário pianista ela prejudica muito, né, o processo político? Porque ela cria a teoria do caos, aquilo que eu falei do efeito borboleta, entendeu? Você faz esse esquema no mesário pianista, você coloca lá um projeto de poder que não é o que a maioria da sociedade quer, a Câmara dos Deputados vai, entendeu? Leva para a Câmara o perfil da sociedade, o que a sociedade realmente quer, e aí esse governo eleito vai ter que bater de frente com esse Congresso, principalmente com a Câmara dos Deputados, entendeu? Porque ali é a turma que queria o outro projeto. Só que o mesário pianista trocou o beneficiário, entendeu? E aí o que acontece? Aquilo que eu falei, aumenta os ministérios, é a barganha, é o tomar lá da cá. Para quê? Para cooptar essa parte do Congresso. E aí, na hora de aprovar projeto, tem que ir lá gastar dinheiro, tem que fazer média, tem que, entendeu? Por quê? Porque ele quer impor goela abaixo um projeto que não é o projeto que a sociedade quer. E aí, quando a Câmara fala assim, não é isso que a gente quer, não foi para isso que eu fui eleito. Os meus eleitores, a minha base não quer isso, então eu não vou votar a favor. Aí o que eles fazem? Eles vão lá para o Supremo. Por quê? Porque o Supremo, quem colocou o Supremo? Foi a turma que já governou há muito tempo. Esses tribunais superiores aí, é tudo indicado pelo governo com a aprovação do Senado. E como o mesário ele atua no Senado e na presidência, essa turma vai montando, entendeu? Esse quartel-general aí, né, no Poder Judiciário. E aí o que acontece? Você tem essa anomalia democrática, essa anomalia institucional. Por quê? Porque a Câmara quer uma coisa, o governo quer outra, e aí aí o governo perde na Câmara,
Aí vai atrás do pessoal que ele botou lá no Supremo. E o Supremo passa a legislar, passa por cima da Câmara. Aí vira sua dobradinha, entendeu? E na última eleição você tinha o quê? O Bolsonaro governando e o Supremo fazendo oposição, entendeu? Porque era o outro esquema. O Supremo deixou de ser um tribunal constitucional para ser um comitê político. Então é ele que faz a política do governo. Não tem outra explicação. E tudo isso é em função do mesário pianista. Isso não é de hoje, viu, gente? Por isso que aconteceu o Mensalão, o Petrolão, os escândalos todos, aí a Lava Jato veio por causa disso. É a teoria do caos, entendeu? Uma ação sucessiva. E aí nós vamos mostrar isso na prática. E aí eu fiz uns recortes bons aqui, e esse recorte vem da CNN. Aquele WW, entendeu? Aquele rapaz jornalista, que ele gosta de colocar a mão na ferida, entendeu? Embora, né, faça vista grossa, sabe como é que está a coisa, sabe que não tem mais essa coisa de investigativo, o 8 de janeiro para ele não vai passar a mão, entendeu? Para ele não interessa. E aí ele fala, ó, vamos administrar a realidade, entendeu? Como é essa realidade? Viver sobre o manto do mesário pianista e como é que fica o quadro político. Preste atenção. No final do ano passado, numa demonstração de força, o Congresso derrubou de uma só vez uma série de vetos presidenciais. Entre eles, o que tratava da criação do marco temporal para a demarcação de terras indígenas e o que impedia o prolongamento da desoneração da folha. A base de apoio do presidente Lula no Congresso ainda é incerta e depende da articulação pauta a pauta. Isso mesmo com 11 siglas tendo representantes na equipe ministerial. No ano passado, o Executivo conseguiu a aprovação de propostas relevantes na área econômica, mas precisou fazer concessões e negociar até o último instante em cada votação. Daniel Hittner, como analistas políticos no Brasil, a gente é obrigado a fazer uma pergunta que às vezes parece até irônica, mal-humorada, mas não é. Tem acerto? Tem o quê? Tem acerto. Quando o governo não sabe o que fazer, ultimamente, tem recorrido ao Supremo Tribunal Federal. Mas mais do que quando não sabe o que fazer, tem encontrado no Supremo Tribunal Federal um elo imprescindível para tentar garantir governabilidade. A governabilidade que não encontra por causa da ausência de um trabalho árduo de negociação no Congresso ou de convencimento da sociedade. É isso que conseguiu no marco temporal, é isso que conseguiu ao revogar a PEC do calote e é isso que tem conseguido seguidamente. Na ausência de qualquer outra solução, Supremo Tribunal Federal, e é com isso que conta agora para os vetos da LDO e para a desoneração da folha. Para o governo brasileiro, valeu mesmo a pena confiar tanto no judiciário. Não teve Papai Noel igual para o caixa do governo no ano passado, como foram juízes dos tribunais superiores. Julgamentos com um impacto previsível de R$1 trilhão no caixa do governo. Os julgamentos foram suspensos por pedidos de vistas de vários ministros. Para o governo, nunca foi tão importante ter amigos no topo do judiciário. Vamos lá, os números de arregalar os olhos. Coisa julgada no STF anterior foi a primeira linha do nosso gráfico, a segunda linha 115,2 bilhões, a terceira linha PIS/COFINS sobre receitas de pessoas jurídicas. Eu não vou entrar nos critérios de cada uma dessas decisões, apenas estamos somando para vocês terem uma ideia como é que isso daí vai aumentando. Os julgamentos em aberto, com potencial impacto para o governo, STF. Correção monetária do saldo do FGTS, isso tem um impacto possível de 295 bilhões de reais. Reforma da Previdência e suas consequências, há uma série de questões muito intrincadas e específicas, guardem na cabeça o impacto disto, das consequências da reforma da Previdência, 621 bilhões nos cofres do governo. E a revisão da vida toda, outro impacto monumental, 480 bilhões. Decisões com resultados favoráveis ao governo, agora vamos pegar o STJ. Vocês pensam que é só o STF, Tribunal Superior? Os STJ são igualmente importantes nessas questões.
Exclusão de benefícios fiscais e ICMS da base do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, 47 bilhões foi o impacto. Cobrança de PIS/COFINS de bens adquiridos para revenda, isso aí foi um impacto favorável ao governo de 31 bilhões. Inclusão do ICMS na base do IRPJ e do CSL pelo lucro presumido, 2,4 bilhões. Decisões com resultado favorável ao governo no STJ, prosseguindo, é a nossa quarta tela. Espero que vocês não estejam cansados, guardem só os números na cabeça. Incidência de CSLL e IRPJ sobre ganhos dos fundos de pensão 30 bi, revogação da escolha pelo sistema de OPRB até o final de 2018, 4,2 bi. Voltando, pessoal, esqueçam as tecnicalidades, as particularidades. O que está em jogo é decisões tomadas no judiciário em questões tributárias, apenas dessas que nós estamos falando, com um grande impacto para o governo. Só querem arrecadar. Mas eu não quero ficar aqui batendo nesse bordão, Caio. É que ao Judiciário, especialmente ao Supremo Tribunal Federal, interessa que o governo Lula dê certo, né? Isso está muito claro. E esses números mostram isso. Porque que maneira o governo Lula pode dar errado, para além da política? Essa é a economia naufragar, né? Assim como grande parte dos governos, né? Que eles vão mal quando as economias naufragam. E essa moeda de troca é essa, né? Eles têm um inimigo em comum. Quem que é o inimigo em comum do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal? É o bolsonarismo, ainda que o bolsonarismo sem o Bolsonaro, ainda que seja uma alternativa apoiada pelo bolsonarismo. O Judiciário já cuidou de retirar o Bolsonaro da arena eleitoral, mas o bolsonarismo está aí, né? Todas as pesquisas indicam que o bolsonarismo está aí, que a taxa de reprovação é similar à taxa de aprovação do governo Lula. Logo, não interessa ao Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal uma alternativa hoje, que não há, que não seja a recondução desse projeto político eleito em 2022. E aí, como ator político, entra nesse sistema de trocas. Eles trocam. Da mesma maneira que o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional troca emenda por cargo, por voto em projetos de interesse do governo, há trocas, e as informações que a gente tem é que há cada vez mais trocas entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Que tipo de troca? Uma decisão como essa, por exemplo, de bilhões para engordar os cofres do governo. E o que o Supremo ganha? O que as cortes superiores ganham? Ganham indicações dos tribunais regionais federais, indicações no STJ, participações até na PGR, que a gente viu ministros do Supremo participando das indicações para o Procurador-Geral da República. Então entra um sistema de trocas que no governo anterior não tinha. Hoje há. Eu queria lembrar, nesses últimos momentos, William, que se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória, se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Eu queria lembrar, nesses últimos momentos, William, que se a gente voltou, Vocês entenderam? Vocês entenderam por que a gente está aqui tentando mostrar para vocês que tudo está envolvido na questão do mesário pianista? É aquilo que eu falei, que eu venho falando. E aí esse caos se estabelece dessa forma. Por isso que houve tantas essas coisas, entendeu? O que acontece? Coloca um presidente que não tem maioria, a Câmara dos Deputados representa a maioria, e aí vai bater de frente com a vontade da maioria na Câmara. Para quê? Porque o governo, o mesário pianista, colocou um projeto que quer um Estado inchado, um Estado maior, o Estado pai de todos, entendeu? Então, o Estado tem que arrecadar, porque tem que botar forca no contribuinte, no empresário. Por quê? Porque o Estado tem que crescer, tem que aumentar o ministério, todo mundo tem que viver em função do Estado. E aí, o povo elegeu um Congresso, quer dizer, uma Câmara de Deputados,
Não, a gente não quer um Estado pesado, a gente quer um Estado enxuto, e a gente não vai aprovar esses projetos. Ah, não? Então eu vou buscar ajuda na Justiça. E aí a Justiça passa a ser o parceiro. Acabou a democracia, acabou a Constituição. Entendeu? Nós temos aí o que eles chamam de a ditadura do judiciário. O judiciário fica legislando sobre questões tributárias, sobre questões de marco, discutindo política, debatendo. Vai para o jornal, vai para a imprensa. O Alexandre de Moraes vai lá, fala: querendo me matar, lá no aeroporto queriam me xingar, aeroporto de Roma. Quer dizer, o cara fica aí, entendeu? Fazendo essa alusão. E aí, meu amigo, é o que eu falo para você. Você vai tentar derrubar a questão do mesário pianista? Quem que vai enforcar para você não fazer isso? O Supremo. Entendeu? Por quê? Porque, horas, tem que proteger o esquema do mesário pianista. Não mexa na urna eletrônica. João, você está viajando na maionese? Não. Vejamos. Vamos continuar. O cidadão colocava o voto na urna e a justiça contava as cédulas manualmente, uma a uma. Em 1996, os eleitores começaram a usar a urna eletrônica. No ano passado, foram instalados 434 mil equipamentos nas zonas eleitorais. A apuração ganhou em agilidade, mas alguns especialistas em informática desconfiam da segurança do sistema. O direito de fiscalizar foi extinto com a informatização pura do voto, que não permite nenhum mecanismo de recontagem que possa ser verificado por qualquer um com seus próprios meios. Uma lei de 2009 determinou a impressão dos votos, mas antes que fosse aplicada, o Supremo Tribunal Federal considerou a medida inconstitucional. O tema voltou ao Congresso neste ano. Senadores e deputados aprovaram uma nova lei para obrigar a impressão do voto. O comprovante não ficaria com o eleitor, mas guardado em um local lacrado. Não é que o eleitor vai sair com o recibo de que votou no candidato A, B ou C. Não. Essa informação é secreta, ela fica guardada dentro da urna. Para uma eventual verificação, checagem, se confere o resultado do que foi digitado com o que foi impresso. Mas a presidente Dilma Rousseff vetou esse artigo da lei. Para o Palácio do Planalto, a instalação das impressoras nas urnas eletrônicas vai custar caro. E o projeto não deixa claro de onde vai sair o dinheiro. O veto entrou na pauta da última sessão do Congresso. Nós entendemos que não temos condições de investir mais 1 bilhão e 800 milhões de reais, que é a conta apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral em programação, em urnas eletrônicas e nos equipamentos. Não existe nenhuma democracia no mundo onde o processo eleitoral não tem direito a ter a contraprova, não tem direito a ter aquilo que é exatamente a contabilidade dos votos. Quase 90% dos parlamentares decidiram pela derrubada do veto. E a impressão dos votos na urna eletrônica começa a valer até as eleições de 2018. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu. Nós optamos por derrubar o veto da presidente Dilma. Você pode ter eleições para prefeito, vereador, deputado decididas por 1, 2 votos. E como conferir se realmente não houve manipulação, se não houve invasão dos sistemas? Não há um único sistema de informática no mundo que não seja vulnerável. E é óbvio que a nossa urna eletrônica, por mais segura que ela seja, ela tem vulnerabilidades. Para que não paire nenhuma dúvida de que todos nós queremos eleições limpas, isentas de qualquer forma de manipulação e corrupção, achei que foi o melhor que aconteceu, foi a derrubada mesmo do veto. Hein? Graziotin, do PSC do B, tem que
botar a urna, né, o voto impresso. Simone Tebet, que foi candidata a presidente, está aí no governo Lula, era a favor do voto impresso. Isso antes do governo Bolsonaro. Era por volta de 2016, 2015, por aí. E aí, o que aconteceu? O Barrosinho foi lá e derrubou. Por quê? Porque tem que continuar com o voto eletrônico. Tem que proteger o esquema. E aí eu falo para vocês, para a gente pacificar o país, nós temos que avançar nessa pauta. Tá certo? Isso já vem há 27 anos, desde que criou a urna eletrônica. E esse caos, essa teoria do caos, esse efeito borboleta, vem acontecendo desde então. E aí você fala, olha, gente, o João Paulo, não existe bolsonarismo. Não, não existe bolsonarismo. Isso é o reflexo da esquerda no espelho. É o PT olhando para o espelho e falando assim, ó, você é isso, você é aquilo, você é bolsonarista, você é homofóbico, você é fake news, você é a cultura do ódio, entendeu? Por quê? Porque não existe, eles são artificiais. Esse poder que está aí é um poder artificial. Por quê? Porque cresce em cima das abstenções. E aí você vai falar, por exemplo, gente, a gente tem pessoas na família que votaram no Lula, né? Ah, bolsonarista é isso, aquela coisa toda. Aí você vai falar, não, a gente está preocupado com coisa séria, a gente quer pacificar o país, a gente quer resolver esse problema, entendeu? A gente não quer essa forca no seu pescoço, entendeu? Você já é um perdedor, você começou o ano como um perdedor. Como assim, João? O governo fez aí uma cabeça de todo mundo aí para jogar na Mega Sena, ó, tem um prêmio enorme. Aí foi todo mundo lá achando que ia ganhar. Perdeu. É um perdedor. Mas você vai falar isso pro cara, o cara vai falar, não, mas eu acertei 2 números. Aí você pergunta, ganhou alguma coisa? Ele, não, é um perdedor. E aí ainda tem gente que fala assim, não, mas aqui, eu estou jogando essa mesma combinação já tem 2 anos. Uma hora eu vou acertar. Eu falo, é um eterno perdedor. Então, as pessoas parecem que têm cérebro de galinha, entendeu? Porque o que é o cérebro de galinha? É quando a galinha, por exemplo, botaram na cabeça da galinha que ela não é pássaro. Não, galinha, você não é pássaro. Aí a galinha, não, eu sou pássaro, eu tenho asa. Não, você não é pássaro. Mas quer ver eu voar? Não tenta voar, não. Vai ciscando aí para trás, você não é pássaro. Mas a galinha, eu sou pássaro. Não é pássaro. Águia é pássaro? É. Pardal é pássaro? É. Papagaio é pássaro? É. Ganso é pássaro? É. Galinha? Eu sou pássaro. Não, você não é pássaro. Então, o que acontece? Colocaram na cabeça de uma parte da população, entendeu? Que bolsonarismo existe, que bolsonarismo é o fim da picada, entendeu? Mas esse bolsonarismo que está sendo vendido é o reflexo do espelho da esquerda, que aí a Choquei, essas coisas todas, né? Esse consórcio aí de influenciadores digitais que recebem uma grana do governo, para quê? Para fazer, né, esse oba-oba na internet, para botar lenha na fogueira. É isso, entendeu? Então a gente fala para a pessoa, eu cheguei para uma pessoa muito querida, né, e comentei com ela assim, você estava sabendo desse negócio da menina que se suicidou, que ela foi vítima de fake news, e aí está envolvida a Choquei, está envolvida aí o consórcio, né, de influenciadores aí, apoiado pelo governo, todo mundo do PT, né? Aí a pessoa, não, nunca ouvi falar isso não. Que isso? De onde você tirou isso? Não estou sabendo disso não. Ou seja, isso está comendo na internet assim, a rodo, né? É assunto da internet. Hoje é isso. Mas se liga, aquela pessoa que fica no Jornal Nacional não tem uma linha sobre isso. Lógico, vai esconder, Aquilo que eu te falei é artificial. Tudo é artificial. Nós nos vivemos nesse mundo artificial. E aí, eu explico para você da seguinte forma. Aí eu botei o vídeo aqui de um pessoal, entendeu? Que fez essa experiência com a galinha.
vou passar para vocês. Ô, gente, você não leva a mão, não. Certo? Não é apelação, não, mas às vezes a gente tem que, sabe? Vai lá. Abstenção no segundo turno. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Ó, G1. Abstenção no segundo turno é a menor desde 2006 e cai pela primeira vez em relação ao primeiro turno. Por que caiu a abstenção? Olha o que eu te falei, gente. Porque o mesário pianista, ele invade as abstenções. E não sou eu que estou falando isso não, né? Mas eu prometi a questão da galinha, né? Por que convenceram a galinha que a galinha não é um pássaro, que ela não consegue voar? Vamos ver. Gente, tá lindo demais, lotado. Ah, esqueci. Ainda tem um pedaço aí que eu quero mostrar para vocês. Esse vídeo eu ainda nunca mostrei. Estou mostrando pela primeira vez, tá certo? No 8 de janeiro, né, na manhã de domingo, foram o pessoal que foi chegando lá para o QG, vieram tudo de ônibus. Por quê? Porque o pessoal, né, pagou o ônibus. Não, 0800, vem cá, você quer ir lá protestar? Vamos lá, entra aqui. Pá, botou os caras no ônibus e deixou os caras lá no QG. Entendeu? Aí a turma não tem para onde ficar, eles vão descer, fazer aquela passeata que eles acham que é bonitinha, e depois vão voltar para onde? Para o QG. Na segunda-feira, né, o Dino vai lá com o seu pessoal, o Mr. Capelli, e prende a turma toda que estava lá. A turma dos ônibus. Pô, eles foram para lá por quê? Porque eles foram de ônibus. Mas tem uma turma que não foi de ônibus, tem uma turma que foi de carro. Né? Essa turma não foi presa, né? E essa turma foi estacionar lá perto do QG. É a turma do quebra-quebra, a turma, né, dessas milícias digital que articulou tudo isso pela internet para fazer esse serviço. Entendeu? Para quê? Para esconder a questão do mesário pianista. Mas vamos ver. Olha só, o estacionamento lá como é que estava. Gente, tá lindo demais, lotado, lotado. Isso que eu nem cheguei, nem tá próximo. Eu tô aqui, ó, no eixo monumental, longe ainda do negócio. Vocês não têm noção tudo, o que tá isso aqui. Tá lindo demais, tô toda arrepiada. Entendeu? Essa turma voltou pro carro, foi embora. E aí, coitado dos patriotas. E aquele pessoal do Sul que chegou depois, entendeu? Depois das 4 horas, das 16 horas que chegou lá, nem desceu, foi lá para a Polícia Federal. Entendeu? Então acabou aquele negócio de jornalismo investigativo, é aquela coisa pronta, entendeu? Aquelas mídias concorrentes, tudo com a mesma pauta. Acabou. É uma artificialidade que a gente fica impressionante. Mas vamos entender por que é. Você não adianta você falar com esse pessoal que votou no PT, entendeu? Porque não adianta. Eles estão lá no Jornal Nacional, ó, passaram uma linha na frente deles, eles só olham para o Jornal Nacional. Se você falar, você conhece o negócio da Choquei? Não, fala. Nem fala, porque se falar, ó, não. Acontece isso. Presta atenção. E aí pessoal, tudo bem? Vídeo novo para vocês no canal. E hoje a gente viu que viralizou uma coisa na internet, que era o vídeo de um cara fazendo um risco no chão na frente da galinha e ela ficava parada imóvel, né? Então, por que não testar? Tá todo mundo do Tecnia junto, né? E a gente precisa ver se realmente funciona. Então eu peguei uma galinha aqui, o Cleison vai fazer o risco na frente dela e a gente vai ver se realmente ela vai ficar imóvel, né? Lembrando que eu não vou forçar ela, não vou de forma alguma machucar, tá? Eu vou colocar no chão e segurar suavemente para fazer com que ela não tenha nada de estresse. Então, ó pessoal, estou segurando a galinha aqui suavemente, só colocando a cabeça dela reta aqui para quando a gente poder fazer o risco, ela ficar olhando para ele mesmo. Então vamos testar. Não, de novo. Calma lá. Acho que ela não estava olhando. Vamos testar de novo. Vocês podem ver, pessoal, que realmente funciona. Eu vou tentar ir atrás da informação de por que ela fica parada. Ó, eu tô falando, ela tá paradinha aqui. E o que acontece é que ela realmente fica parada. Funciona mesmo. Pode testar aí.
E agora eu vou tentar tirar ela desse transe que ela tá pra gente ver como que ela fica. Parece que ela fica meio atordoada, né, pessoal? Então, realmente funciona. Compartilhem com os amigos, mostrem que realmente funciona. E não esqueça de deixar o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Valeu, galera! Agradecer a contribuição dessa meninada aí. Mas é isso aí, entendeu? O pessoal fica só nessa mídia aí, esse consórcio de mídia. Passou uma linha na frente dessa turma, pum, fica igual a galinha. Ó, você não é ave, você não voa, você não é uma águia, você é uma galinha. Galinha não voa, não é pássaro. Fica aí ciscando para trás. Então não adianta você ir lá e falar com o pessoal que votou no Lula, falar, é isso. Ele está lá, com o bico lá na linha. Entendeu? Eu quero pedir desculpa para vocês dessa, né, ilustração, porque a nossa ideia aqui é pacificar o país, não é uma questão de ofensa, não. Entendeu? Mas a turma que está acompanhando a CCI já sabe, já tem esse debate aberto, né? E eu fico aqui, ó, eu trouxe a CNN. Pô, a CNN está no esquema. Entendeu? Aí eu trouxe uma reportagem do Senado, falando, né, que a Dilma vetou o voto impresso, e aí o Congresso derrubou o voto impresso, igual está acontecendo agora, entendeu? Marco temporal derruba, aí o cara vai lá, entendeu? Então, isso tudo é produto do mesário pianista. E como é que a gente chegou a isso? No log das urnas. Está no nosso relatório. E você pode adquirir esse relatório através da nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Vai lá, faz um depósito de R$20, aí manda o recibo para o nosso WhatsApp, que é 32999618000, e a gente manda para você o relatório, e aí coloca você no grupo das pessoas que estão estudando esse relatório, e aí você vai fazer parte desse grupo de elite que está trabalhando esses conceitos, que vai ajudar a pacificar o país, entendeu? A nossa ideia é essa, e para isso a gente tem que resolver essa questão, tá certo? Então tá bom. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, eu volto, né? A gente tem umas entrevistas para fazer com a turma boa que está querendo dar entrevista para a gente aqui, que vai alimentar esse debate com a gente, né? Porque só eu falando aqui também fica cansativo, né? Eu sei que vocês gostam de ouvir e tal, mas é isso aí, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. E ó, você que quiser ainda continuar contribuindo com o nosso projeto da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, tá qualquer valor aí para o jpnoticias@gmail.com. A gente depende disso para continuar, viu, gente? Então considere essa possibilidade de continuar colaborando, mesmo que, né, eu já tenho um relatório, eu não quero relatório, mas eu acho que esse projeto seu é importante, João, e eu sei que você tem dificuldade aí, porque você trabalha na informalidade, se você ficar por conta disso, você não vai ganhar dinheiro. Então a gente precisa de você e eu quero que você continue aí. Eu quero continuar ajudando vocês, ajudando o Brasil a encontrar esse caminho da pacificação, entendeu? E para isso a gente precisa existir. E aí dependo de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Vamos ver o que vem por aí. Ainda não chegamos no 8 de janeiro, né? Segunda edição. Vamos ver o que vem.